Atividade de interpretação de texto da página 309. Essa atividade é referente ao exercício que eu pedi ontem sobre aquele texto de Guimarães Rosa. Número 1. Vingança e redenção. A luta entre o mal e o bem está explorada neste conto. Nhô Augusto era um fazendeiro valentão que gostava de brigar, debochar dos outros e não se importava nem com a mulher de Honora e nem com a filha. Pela conversa entre o patrão e o recadeiro, o único capanga que lhe era fiel, explique outros motivos da vingança de seu inimigo Major Consilva. Nhô Augusto era um cabra má, não respeitava a filha dos outros, nem mulher casada. Letra B. Espancado, marcado a ferro e dado como morto, Nhô Augusto é salvo por um casal de velhos e busca a salvação da alma. Pelo diálogo entre o padre e Augusto Esteves, você fica sabendo que penitências eram necessárias para alcançar a redenção. Quais eram? O padre o aconselhou a não pensar mais em mulher, nem vingança, a trabalhar muito, moderar o mau gênio, rezar muito. Então essa era a penitência que ele teria que cumprir. Na etapa de Augusto Esteves, aflorou o lado bom da personagem. Como você interpreta sua fala na hora de ir embora? Pro céu eu vou, nem que seja a porrete. Augusto Esteves luta contra seu lado valentão, mas a fase revela que sua valentia estava apenas adormecida. Todo homem tem seu lado bom e mau ao mesmo tempo. Número 2. Numa primeira leitura desse trecho, a linguagem de Guimarães Rosa nos causa estranheza. Letra A. Note, por exemplo, as seguintes expressões do matuto. Vai ficar pobre no já-já, para modo de o senhor não querer facilitar, carece de achar. Qualquer um capial, outro, cresceu poeira de peneira. Que universo linguístico elas descrevem? Elas recuperam as falas do sertanejo. Letra B. A construção sintática mal em mim não veja e as palavras frecha e orósio são arcaísmos. Saíram de uso da comunidade linguística no Brasil. O que o autor mostra sobre os hábitos linguísticos do sertanejo? O autor mostra que a fala do sertanejo conserva traços da língua portuguesa que não é mais usada na cidade. Neste caso aí nós vimos que nós chamamos de arcaísmo. Arcaísmo são algumas palavras que entram em desuso ou expressões. Então você viu que aí ele usa uma linguagem que não se usa mais na cidade. É uma linguagem arcaica, uma língua. Letra C. Mesmo com tantas expressões regionalistas, o tema não é só regional. Explique essa dupla concepção rosiana. Ao discutir o conflito do homem entre o mal e o bem, a busca do misticismo e por uma religiosidade, o autor põe em pauta o tema das condições de existência humana. 3.
Releia o provérbio do Capial, citado como epígrafe, em que medida ele dialoga com a temática do conto. O provérbio retoma o discurso do povo na medida em que compara o ser humano a um sapo e, como no conto, mostra que só as dificuldades da vida fazem o indivíduo se modificar. Letra número 4. Associando as ideias de jagunço, de sertão e de luta pela vida, explique o caráter universal do trecho lido, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Nesse trecho, no mundo sertão, ser jagunço é uma condição de vida. A violência é seu estilo de sobrevivência, como o de qualquer outro ser humano. Então, vocês viram esse período de jagunço, que numa época do Brasil existia, tanto no sertão nordestino como no sertão mineiro. Que aí nós sabemos que Minas Gerais não é Nordeste, Minas Gerais é um estado do Sudeste, bem como São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Você sabe que o Sudeste tem 4 estados. E Minas Gerais é um estado grande que ele tem uma região que tem semiárido, tem igual o Nordeste, então tem algumas características nordestinas lá no estado de Minas, um pouco diferente dos estados do Rio e São Paulo e Espírito Santo. Então, por isso que vocês viram algumas características de jagunço, coisas que são um tipo de grupo de pessoas que vivia na região nordestina. Bom, gente, o assunto é só isso. A aula hoje é mais curta, é só para responder o exercício de vocês. E tenham todos um bom dia.